Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós iremos abordar, eu e o Pedro, sobre o desenvolvimento embrionário da bexiga e do sistema genital, que compõem ambos o sistema urogenital. Começamos a abordar, a conversar sobre, quando falamos sobre o desenvolvimento dos rins. A bexiga, ela começa a desenvolver entre a quarta e a sexta semana, concomitantemente ao desenvolvimento dos rins. Nós temos aqui o cordão nefrogênico, na qual temos o mesonéfro. Aqui no final temos o metanéfro e temos o broto uretérico, que é responsável de fazer uma secção, certo? Pelo septo uroretal, na qual nós vamos ter um reto dorsal, que é essa parte aqui, e teremos uma outra estrutura chamada seio urogenital, ou como em latim, sinus urogenital. O sinus urogenital, ele está ligado ao alantoide, que é essa estrutura que fica aqui também fazendo parte, né, daquilo que futuramente vai formar o nosso umbigo, mas até lá, né, surge um cordão fibroso chamado de úraco e vindo para essa região, certo? Nós temos a parte da bexiga, aqui, né, o úraco e aqui a bexiga. A bexiga, ela vai ser desenvolvida por duas partes desse seio urogenital, que é a parte vesical e a parte pélvica. E além dessas duas, a gente tem a parte fálica. A parte fálica, como vocês vão ver, ela vai estar interligada com o desenvolvimento da uretra. Posição dos ductos. Com o desenvolvimento e aumento da bexiga, os ductos mesonéficos são incorporados à parte distal à dorsal da parede e vão contribuir para a formação do tecido conjuntivo do trígono da bexiga. Todo o tecido epitelial da bexiga será derivado do endoderma, do seio urogenital. Já as demais paredes e camadas da bexiga se formarão do mesêquima adjacente. Os ductos mesonéficos são absorvidos e os ureteres irão se abrir de forma separada na bexiga urinária. Nos homens, os ductos mesonéficos irão se mover até adentrar na região prostática da uretra, e suas extremidades darão origem aos ductos ejaculatórios. Nas mulheres, essas extremidades distais caudais dos ductos irão se degenerar. Desenvolvimento da uretra. A uretra, que é aquele canal onde vai passar a urina, ele é desenvolvido pela parte do a parte fálica daquele sinus urogenital. Lembra? E nas mulheres, a parte da uretra, ele é elaborada, é desenvolvida somente por essa parte fálica, pelo tecido que ali está estabelecido. Nós temos que lembrar que a cloaca, onde vai gerar o reto, e o seio urogenital, ou sinus urogenital, que vai formar a uretra e a bexiga, ele é originado do endoderma, que é um dos três folhetos germinativos, que é ao contrário do que acontece com os rins. Lembra, os rins é algo que surge do mesoderma. E então, vamos voltar para a parte fálica do seio urogenital. E lá na mulher,
tem todo o desenvolvimento por essa estrutura. Então, as células, o tecido que tem ali é o tecido epitelial do endoderma. Já nos homens, ocorre o mesmo processo por uma parte, né, desse canal. A outra parte, que corresponde à parte da glande, né, do pênis, vem, né, a ser desenvolvido pela parte do tecido desta região, né, que é um tecido que vem do ectoderma. Então, o que, é que ocorre? Esse tecido do ectoderma, na parte da glande, acaba adentrando o caminho, né, da uretra, né, para dentro do embrião mesmo, indo ao encontro daquilo que vem desenvolvendo da parte fálica. Então, há um encontro desses dois canais para formar justamente a uretra do adulto, né, do indivíduo masculino. Então, o que nós temos, né, é esse encontro, né, nesse cordão justamente ectodérmico com a parte, né, do tecido epitelial da parte fálica, né, da endoderma na parte masculina. O córtex da glândula suprarrenal, também conhecido como adrenal, irá se desenvolver a partir do revestimento do mesênquima da parede abdominal superior. A medula irá se originar e diferencia no gânglio simpático adjacente, que deriva das células da crista neural. E essa célula irá se diferenciar em células secretoras da medula suprarrenal. Desenvolvimento do córtex fetal e permanente. A diferenciação das zonas corticais características da suprarrenal se inicia durante o final do período fetal. A zona glomerulosa, que está indicado aqui na imagem, né, por esse quadradinho da segunda coluna rosa, e a zona fasciculada, que está sendo o segundo quadradinho da primeira coluna, estão presentes ao nascimento. Porém, a zona reticulada, que é o segundo quadradinho da terceira coluna, não é reconhecível até o final do terceiro ano. Em relação ao peso corporal, as glândulas suprarrenais fetais são 10 a 20 vezes maiores do que as glândulas dos adultos, devido ao extenso tamanho, né, do córtex fetal. Aí a medula da suprarrenal permanece pequena até após o nascimento. E as glândulas suprarrenais rapidamente se tornam menores, né, conforme o córtex regride durante o primeiro ano da infância. Entraremos agora no terceiro encontro, que irá desenvolver o sistema genital. A primeira parte será de eventos de diferenciação sexual. Os sistemas de ambos os sexos ocorrem de maneira similar. Devido a isso, esse período inicial do desenvolvimento genital é designado como estágio indiferenciado de desenvolvimento sexual. As gônadas, testículos e ovários são formados a partir de três fontes: o mesotélio, que reveste a parede abdominal posterior, o mesênquima subjacente e as células CGP, células germinativas primordiais. As gônadas indiferenciadas se iniciam na quinta semana, quando determinada área espaçada do mesotélio se desenvolve ao lado medial do mesonéfrio. Esse epitélio se prolifera junto ao mesênquima subjacente, produzindo a crista gonadal. Os cordões gonadais irão crescer e adentrar o mesênquima subjacente. Essas gônadas indiferenciadas se constituem em um córtex externo e uma medula externa. Os embriões XX se diferenciam em ovário e a medula irá regredir. No XY,
a medula se diferencia em testículo e o córtex regride, com exceção dos remanescentes vestigiais. A ICGP terá uma origem na parede da vesícula umbilical e vão galgar ao longo do mesotélio dorsal do intestino até as cristas gonadais. Na sexta semana, as ICGP entram no mesênquima subjacente e serão fundidas aos cordões gonadais, futuramente se diferenciando em oócitos e espermatozoides. Na mulher, o ducto de Wolff vai regredir e o de Miller irá se desenvolver em ducto paramesonéfrico, gerando o útero, a tuba e a parte superior da vagina. No homem, o Wolff desenvolve e o de Miller regride, também gerando um ducto paramesonéfrico que vai derivar o epidídimo, o vaso deferente, a vesícula seminal e o ducto ejaculatório. Ocorrerá também uma taxa de testosterona elevada nos masculinos e uma taxa de estrógeno elevada nos femininos. Características do estabelecimento masculino. A masculinização da genitália ela é induzida pela dihidrotestosterona, que é um esteroide, um hormônio sexual, e o falo primordial. A partir da nona semana ele cresce e ele vai se alongando, né, para se tornar o pênis. Os corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis se desenvolve a partir do mesênquima, né, do falo. Então é aquilo que vem, né, é, da parte fálica, né, que a gente veio se referindo. Também na 26ª semana ocorre a descida dos testículos em direção ao escroto. Essa mudança acontece à medida que a pelve fetal aumenta e o tronco do embrião vai se alongando. O aumento do peso desse testículo, a pressão intra-abdominal e a abertura do anel inguinal, né, fornecem a passagem desse órgão para o interior, né, do canal inguinal, e com o total encurtamento do gubernáculo, o testículo, né, se posiciona definitivamente no interior do escroto. Características do estabelecimento feminino. O ovário será formado entre a 15ª e a 17ª semana. Os cordões primitivos se degeneram. Ocorrerá uma nova migração de células do epitélio somático, originando os cordões sexuais secundários. Os gonócitos irão se incorporar aos cordões secundários e se diferenciam em ovogônias. Essas ogônias se proliferam por mitose, resultando no óvulo primário, que serão circundados por células foliculares oriundas do epitélio celomático. A composição do ímen será feita por duas lâminas do epitélio. Primeiro será o primórdio urogenital e segundo é o seio urogenital, mais o tecido conjuntivo derivado do mesoderma. Desenvolvimento dos testículos e ovários. Bom, em seguida ao que ocorre com o evento anterior, os túbulos seminíferos são separados pelo mesênquima, que dá origem às células de Leydig. E por volta da 8ª semana, essas células, né, elas começam a secretar hormônios androgênicos, né, como a testosterona e a androtestnediona, e que aí, né, a partir daí, começam a induzir a diferenciação masculina dos túbulos mesonéfricos e da genitália externa. A produção de testosterona
ela é estimulada pela gonadotrofina coriônica humana, que atinge o pico entre a oitava e 12ª semana do período do desenvolvimento embrionário do feto. Além disso, os testículos também produzem um outro hormônio chamado antimuleriano, que tem origem pelas células de Sertoli e que servem para suprimir o desenvolvimento dos ductos perinéfricos, que vem formar o útero e as tubas uterinas. No desenvolvimento do ovário, o cromossoma X possui os genes autossômicos, que desempenham um papel na organogênese ovariana. Isso já na parte dos ovários. Os cordões gonadais se estendem para a medula do ovário e formam uma rede ovariana rudimentar. Além disso, tem os cordões corticais que se estendem e as células germinativas primordiais são incorporadas a eles. Com aproximadamente 16 semanas, esses cordões eles começam a se romper em grupos de células, que vêm a ser nomeadas como folículos primordiais, e em cada um deles formando assim uma ovogônia rodeada por uma única camada de células foliculares que vem ser derivada do epitélio da superfície. Diferenciação das genitálias. Até o terceiro mês, as genitálias ainda são diferenciadas. As mudanças ocorrem a partir do mesênquima, recoberto por ectoderme, ao redor da membrana cloacal. Na presença da dihidrotestosterona, a gônada primitiva dará origem à genitália masculina e, na ausência, dará origem à feminina. Abaixo podemos ver alguns homólogos. Entre o sexo masculino e feminino, podemos ver o tubérculo genital resultará na glândula do pênis, já no feminino, o clitóris. No masculino, as pregas urogenitais corresponderão ao corpo do pênis, já no feminino, os pequenos lábios. E as pregas lábio-escrotais resultarão no homem, as bolsas escrotais, e nas mulheres, os grandes lábios.